Aleluia. Esse é o nosso Rei, o nosso Senhor. Queridos, eu tenho alguns recados bem rápido para passar. Eu postei hoje no grupo da igreja, mas quem sabe você ainda não tem o teu nome no grupo da igreja, eu quero que você ouça isso. Nós vamos ter um encontro de mulheres. Cadê as mulheres dessa igreja? Nós vamos ter se fosse os homens ia ser um grito bem maior. Cadê os homens da igreja? Sorry, né? É sempre assim. Não tem problema, né? Nós vamos ter um encontro de mulheres dias 15, 16 e 17 de março. As inscrições poderão ser feitas via Pix da igreja. Agora, inclusive, nós temos um QR Code da igreja. Diga uau. Nós temos a maquininha da igreja. Diga uau. Você pode, na questão do encontro, você pode inclusive parcelar. O valor é R$200, é só para cobrir custos, queridos. Todos nós sabemos como o arroz está de matar o velho. Nós sabemos até o sal está caro. Então, isso são sexta, sábado e domingo. É para cobrir custos, fora o lugar onde nós vamos estar, que teremos que locar ainda. Então, quem não fez o encontro, deverá fazer o encontro. Pastor, mas eu tenho uma criancinha que ainda está no meu colo, mas e o pai faz o quê? As irmãs fazem o quê? A sogra faz o quê? Ore nesses dias, queridos, é muito importante. Eu estou brincando, mas é muito importante. Eu visitei o Jorge de Apri, falou, mas esse não fica com ninguém. Eu falei, ele vai ficar comigo. Ele vai ver o que é bom para tosse. Vai voltar metade do piá para casa. Ou vai, né, Valentim? Ou vai voltar dizendo glória a Deus, aleluia. Ele nem fala ainda, mas vai falar. Então assim, amados, nós temos são R$200. Mas se você não tem condições, pastor, eu não tenho essa provisão para agora. Por isso nós adquirimos a maquininha. Você pode parcelar. Quantas vezes, pastor? Quantas vezes você precisar. Agora tente não nos judiar mais de 4, de preferência, que dá 50 por mês só, tá, queridos? E então é isso. Temos o QR Code, depois vai ficar lá. A Simona já está vindo aqui para pegar. Você pode usar o QR Code, fazer seu Pix por ali, ou pode usar sua tarjeta para a maquininha. E quem não fez o encontro vai fazer, e quem já fez e deseja fazer, será bem-vinda também. Isso. Então, por exemplo, minha esposa, faz tempo que ela não faz, ela vai fazer de novo. Isso então, mesmo. Então, você que deseja, nós sabemos que é algo muito especial. Quem já foi no encontro? Levanta a mão assim. É muito especial, você sabe disso. Agora imagine com uma nova roupagem, a roupagem da Fonte Unção e Vida. Fora isso, tem umas nuances novas. Então você que quer saber a respeito disso, faça a sua inscrição, nos ajude. A partir de hoje, a Simone já está ali para fazer. Outra informação que também a partir de hoje ela vai estar fazendo as inscrições. São só R$70, é isso, Simone? R$100, desculpa. É 70 mais 30 então. Então é só 70 mais 30. São R$100, é o curso de casais Lar Feliz. Esses R$100 são R$70 para a compra de material. E os R$30 para a manutenção do curso, comprar as coisinhas e o encerramento do curso. Basicamente é isso. Então, esse curso ele vem de fora, ele vem preparado. Então é um curso de casais. Nós já temos algumas pessoas que reservaram com ela, ainda não fizeram inscrição. Enquanto você não fizer a inscrição, a reserva daqui a pouco ela pode morrer. Se fechar o grupo, que são no máximo 8 pessoas, a duração do curso é 8 casais, 16 pessoas. A duração do curso são de praticamente 3 meses. Isso, são 12 aulas, 11. Então 12 mais 1, né, para não falar 13. São 12 mais 1 encontros.
e gostaríamos que você fizesse também a tua inscrição. Pastor, nisso eu posso parcelar? Esse não pode, porque nós temos que mandar para lá, queridos. Então, se você parcelar, nós vamos ter que bancar, ou o casal ali vai ter que bancar, porque quem administra esse senhão é o Yuri e a Simone. Eles que fazem parte, e quem fez esse curso sabe muito bem o quanto ajudou eles na caminhada, tá? Amém? Quantos fizeram o curso, digam amém. Vejam só, e não são nem tão os 16 aqui. Imagina se tivesse os 16 aqui, os goeludos, o amém ia ser bem maior. Quero chamar as criancinhas então aqui à frente, por gentileza. Para nós temos a grata satisfação de termos o Valentinho, meu neto preferido, né? Enquanto o outro não souber disso, ou enquanto o mais novo não souber disso. E glória a Deus, olha que safra linda, na UEL, com a Bíblia na mão. Eu postei no grupo da igreja, hoje o Valentim discipulando o mais novinho. E eu não me aguentei, queridos, eu peguei só uma parte. Ele estava falando sobre o livro, qual o livro que está falando mesmo? Sobre o livro de Eclesiastes, capítulo 3, há tempo para todas as coisas, que muitos adultos nem leem, com medo de passar. Ele estava explicando tudo para o seu irmãozinho, que não entende quase nada, mas pelo menos ele estava desenvolvendo as suas habilidades. Estenda as mãos para cá, vamos orar por esses amados. Pai, muito obrigado mais uma vez por cada uma dessas crianças. Nós queremos clamar que no poder do nome de Jesus o Senhor as abençoe. A tua palavra diz: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E nós queremos rogar, Pai, que essa palavra se cumpra na vida de cada uma dessas crianças, que elas recebam abundantemente tudo que o Senhor preparou para cada uma delas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, né? Uma safra de crianças poderosas em Deus. A segunda impressão que eu tive, queridos, a respeito da visitação do Senhor no culto passado, deixa eu lhes dizer, hoje eu ouvi atentamente a pastora Nair dizendo: Senhor, que os ouvidos do pastor sejam atentos ao que o Senhor quer falar nesses dias. E claro, quando ela diz para mim, ela diz para ela também, está dizendo para todos que são responsáveis por repartir a palavra de Deus. E eu estava tão atento no louvor, que o Favim vinha ministrar. E eu tinha uma palavra no coração, digo, de repente se der um quiprocó, alguma coisa assim, eu tenho que estar preparado, né? Então eu tenho a palavra no coração, se precisar, eu vou ali, o Senhor da graça, e eu ministro. Então eu já tinha, mas o Senhor trouxe bem claro a impressão no meu coração, dizendo: não, eu quero que você fale sobre isso durante o louvor, enquanto nós adorávamos. O Senhor trouxe bem claro uma frase estampada na minha mente. Então eu quero que você se alegre com isso. Nós queremos andar pelo que o Espírito Santo de Deus nos direciona nesses dias. Amém, queridos? Eu estava esquecendo, eu quero pedir para que os que estão nos visitando e sintam a graça de sentirem-se em casa, fiquem em pé lá, vocês que estão pela primeira vez. Um aplauso ao Senhor pela vida deles. Alguém os abrace, os cumprimente, dê as boas-vindas. Glória a Deus. Aleluia. Aqui é a primeira vez também. Aqui, ó, Valdinei, fica em pé para a igreja conhecer vocês. Alguns vão abraçá-la e desejar que você se sinta em casa. Seja muito bem-vinda. Aqui nós temos a Tirzá, aqui fica em pé para quem não te conhece. E alguém, isso, faz uma não precisa nem aplaudir ela. Alguém mais nos visitando aqui? Tem ali a convidada, tem mais uma aqui na frente. Um aplauso, Senhor, pela vida dela, aqui junto com a Neuci.
E aí junto com a Inês também, seja bem-vindo, um aplauso, Senhor, pela vida dela também. Pode aplaudir o Senhor. Nós temos o Augusto e a Rosana aqui, fiquem em pé, abençoados. Glória a Deus pela vida deles. Estão aqui para caminhar conosco, né, Augusto e Rosane? E se sintam bem, se sintam em casa, porque aqui é a casa do Senhor. O pastor às vezes fala sério, mas ele é um amor de pessoa. Amém. Aleluia, glória. Eu me louvo, não pode, né? Vamos falar então sobre... Eu só quero, dentro do que o Senhor mostrou para mim, eu quero que nós possamos orbitar por alguns versículos da palavra de Deus, pelo menos para ter uma base, que se encontra em Salmos capítulo 115, ele vai projetar lá, já projetou, Dudu é rapidinho, que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas... Uma criança escapou, já acharam? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos quantos neles confiam. O que veio bem estampado aos meus olhos no domingo passado foi exatamente isso. Nós somos semelhantes a quem nós contemplamos. Nós nos tornamos semelhantes a quem nós contemplamos. Veja o que tem tomado a tua atenção nesses dias. Veja o que tem tomado o teu coração nesses dias. O que tem atraído você, para que lugar você tem ido nesses dias. Porque onde você tem estabelecido, entregue o teu coração, onde você tem entregue a tua vida, onde você faz desse lugar uma contemplação, isso vai formar a tua personalidade física e emocional. Isso vai constituir você numa determinada pessoa. O Senhor trouxe, enquanto eu adorava Ele, os meus olhos chegavam na presença do Deus Todo-Poderoso. Veio claro para mim, você está contemplando aquilo que se faz necessário para a tua caminhada. Queridos, vejam bem, tem pessoas que são doentes, fanáticas por algumas coisas. Alguns idolatram times de futebol. Eu tenho uma escolha, tenho uma preferência por um clube, mas não morro por esse clube. Eu não sou, não tenho coração nesse clube. Ter o coração significa você ter um apego que você não consegue fazer mais nada a não ser isso. Você vai se tornar igual ao que você está contemplando. Um dia o Senhor chama Moisés, dizendo: Moisés, vem para perto de mim. Eu quero ter uma conversa com você. Como pai para filho, eu preciso trazer algumas instruções para você. Amados, quanto tempo faz que você não ouve Deus dizendo: ei, pare com o que você está fazendo, vem aqui, eu preciso conversar com você. Tem algumas coisas que eu preciso trazer de direção na sua vida. Eu preciso trazer algumas instruções para o teu casamento. Eu preciso trazer uma direção para a tua caminhada no âmbito natural e no âmbito espiritual. Eu preciso trazer uma instrução para os teus negócios. Eu preciso trazer uma instrução para a tua conduta de vida. Um dia,
o Senhor constituiu um profeta. Antes disso ele era uma criança. Samuel ouviu audivelmente o Senhor dizendo: Samuel, Samuel. Por 3 vezes o Senhor o chamou, até que ele entendeu que ele precisava ouvir a direção de sendo uma tenra criança. No entanto, o Senhor está aqui e traz Moisés para o cume do monte para ter uma conversa com ele durante 40 dias. A Bíblia diz que naquele período Moisés contemplou a glória do Senhor. Diga: contemplou a glória do Senhor. Então, se ele contemplou a glória do Senhor durante 40 dias, é fato que aquilo ia exercer uma influência na vida dele. E a influência foi tão grande que ele começou a adquirir as particularidades de Deus, os elementos de Deus no seu rosto. A Bíblia diz que o seu rosto ficou resplandecente, e já falamos várias vezes sobre isso, a ponto dele ter que colocar um véu na sua face, porque quando as pessoas olhavam, quem sabe, os seus olhos não aguentavam olhar para as particularidades de Deus que se encontrava no rosto daquele homem. Então ele passou a refletir aquilo que ele contemplava. Quantos querem ser assim? Refletir a glória de Deus. Deixa eu falar, eu vou falar sobre pelo menos 4 personagens para você entender, depois eu vou voltar para esse texto. Enoque, diz a palavra de Deus, que ele era tão achegado ao Senhor, ele caminhava tanto com Deus, que a sua forma de pensar, a sua forma de agir, já não era parecido com as coisas da terra. Ele começou a ter os seus comportamentos como os comportamentos dos céus. Tamanho o relacionamento que ele tinha com Deus. Então o Senhor olha para Enoque, que não tinha mais os pensamentos terrenos, e diz: ei, venha para cá. Você está tão parecido comigo. Você está tão contagiado por mim. Você está tão semelhante a mim, que não tem mais razão para você caminhar sobre a terra. Amados, quando nós passamos pela terra, nós estamos fazendo um estágio para os céus. Então, quem não gosta de se reunir na igreja, quem não gosta de estar com os irmãos, vai fazer o que no céu? Quem não gosta de adorar a Deus, de prestar um culto a Ele, a Bíblia diz, nós acabamos de ver, que os anjos, milhares e milhões e milhões de milhares, entoavam uma adoração ao Senhor. E aí o Senhor está dizendo para nós: ei, seja como Enoque, ande comigo, seja como Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Ande comigo que você vai aprender as nuances dos céus. Nós só aprendemos a respeito de alguém quando nós nos determinamos a andar com esse alguém. Quantos querem andar com Deus nessa pegada? Deixa eu falar sobre outra pessoa que muitos aqui conhecem e já ouviram falar sobre José. Quantos já ouviram falar sobre José do Egito? José do Egito, um moço de 17 anos, creio que era mais ou menos isso. Ele tem um sonho, e na sua inocência ele conta o sonho para os seus irmãos, ele conta o sonho para o seu papai. E ele diz que no seu sonho havia um feixe que se levantava e os outros feixes se dobravam diante dele. Não bastasse isso, ele diz que o sol e a lua se dobravam diante dele e 11 estrelas, se referindo aos seus irmãos, ao seu pai, à sua mãe e aos seus irmãos. Então ele leva uma repreensão do seu pai por revelar o seu sonho na sua simplicidade. Por quê, queridos? Porque ele tinha um coração inocente, ele tinha um coração humilde, ele tinha um coração voltado para Deus, enquanto os seus irmãos ainda não tinham essa visão. Em razão disso,
causou uma inveja, um ciúme no coração dos seus irmãos, e os seus irmãos tentaram contra a sua vida, jogaram ele numa cisterna, tentaram matá-lo. E aí, como não aconteceu isso, não levaram a termo, não levaram a cabo, então tiraram ele da cisterna e venderam. Tentaram matar e ainda venderam para uma caravana de ismaelitas, se eu não me engano. Não bastasse isso, ele é levado para o Egito, e lá na casa de Potifar, nós também já conhecemos essa história, ele é caluniado de infidelidade, de quem tentou contra a esposa do seu senhor. E aí ele é jogado num cárcere, e lá ele fica preso por um longo tempo. Amados, escute bem isso. Esse moço, ele tinha tudo para ser um doente emocional. Ele tinha tudo para ser um depressivo, um amargurado, uma pessoa desejosa de vingança pelo que ele passou. Mas eu quero que você atente a isso, pelo fato de ele ser entregue ao Senhor, pelo fato de ele contemplar a Deus e ter a semelhança ou se parecer com o comportamento do Senhor. A Bíblia diz que Deus era com José, e o Senhor não permitiu que ele ficasse numa doença, numa depressão ou num estado de vingança. O Senhor fez com que ele tivesse vitória em cada uma das etapas. E a Bíblia diz que por fim o Senhor colocou ele como governador da nação mais importante da terra na época. Quando nós nos determinamos a caminhar focados no Senhor, contemplando a sua glória, nós vamos sendo transformados de glória em glória, como diz a palavra, e nós vamos correr também por esse versículo daqui a pouco. Mas eu quero falar ainda sobre 2 moços, aliás 4 moços, um moço e mais os seus 3 amigos. A Bíblia diz que Daniel, ele andava tanto com Deus, ele se dedicava a contemplar o Senhor 3 vezes ao dia. Quantas vezes nós oramos por dia, por semana, por mês? Ele orava 3 vezes ao dia, e isso causou inveja nas pessoas que estavam próximos dele, lá governando a província ou onde ele se encontrava, na Babilônia. Então, amados, ele andava com o Senhor, ele contemplava o Senhor, e os seus inimigos o caguetavam ou articularam algo para flagrar ele fazendo isso, e não adorando ao seu Senhor, ou o rei Dario, e ele adorava o Senhor. Então flagraram ele fazendo isso. O que fizeram, todos nós também sabemos, mas você não sabe disso, quem sabe? Levaram ele e jogaram ele na cova dos leões. Mas deixa eu dizer para vocês, por que os leões não o devoraram? Porque os leões enxergavam algo semelhante a Deus na vida de Daniel. Quando os inimigos se levantarem contra você, os leões, eu não estou falando do leão da tribo de Judá, os leões, os desdentados, os que se parecem com os leões, os da savana do cão, quando eles se levantarem contra você, e que semelhança eles vão chegar em você, é isso que nós precisamos nos determinar. O que o inimigo vai enxergar em mim? Ele vai enxergar resultado da minha consagração ao Senhor. Se eu sou uma pessoa que oro, se eu sou uma pessoa que busco a Deus, se eu sou uma pessoa que ando com Deus, se eu sou uma pessoa temente a Deus, se eu sou fiel ao Senhor, como eu acabei de falar sobre dízimos e ofertas, então eu sou cheio da glória de Deus. E aí o inimigo vai enxergar exatamente isso. Então a Bíblia diz que os leões, escute bem isso, as feras não ousaram avançar em Daniel, e certamente tiveram medo de Daniel. Claro que a Bíblia fala que o Senhor liberou anjos para fechar a boca dos leões,
Mas Daniel não enxergou os anjos. Os anjos estavam ali. Mas o Senhor enxergava Daniel. E os leões enxergavam Deus em Daniel. A questão é, os leões enxergam Deus em nós. Os leões enxergam a unção em nós. Estou dizendo os leões dos inimigos. Aqueles que nos visitam em sonhos. Aqueles que trazem recados contra nós. Aqueles que ameaçam contra nós em várias áreas. Eles enxergam Deus em nós. Eles enxergam o fogo, a resplandecência, como aconteceu em Moisés, no nosso rosto. Não precisa necessariamente que eu esteja tão cheio da glória. Claro que eu gostaria disso. Mas não precisa necessariamente que as pessoas não consigam fitar em mim tamanha glória. Mas, queridos, pelo menos um pouco de unção e de graça é suficiente para fazer os demônios correrem. Talvez você não consiga orar 3 vezes ao dia. Talvez você não consiga ler 10 capítulos por dia. Mas se você é uma pessoa consagrada, se você é uma pessoa que não retrocede, se você não é dado aos recados do inimigo, tenha certeza você vai vencer. Agora pega aqui Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que também armaram contra ele. Ele também tinha que se dobrar a estátua de Nabucodonosor. Então ele não fez isso. Ele disse: se o Senhor quer nos livrar, Ele nos livrará, senão que nós sejamos consumidos pelo fogo. Agora escute isso, queridos, que importante é. Eles eram tão consagrados a Deus, eles caminhavam tanto com Deus, eles contemplavam tanto o Senhor, que o fogo olhou para eles e não os consumiu. Mais do que isso, eles eram tão consagrados a Deus, eles contemplavam tanto o Senhor, que quando eles foram lançados naquela fornalha de fogo ardente 7 vezes mais aquecido que o normal, o Senhor saiu da sua glória e desceu para estar ali junto com eles. Dá um aplauso ao Senhor por isso, pelo menos. Percebam a diferença que é eu ser religioso e eu ser de Deus. Eu ser um crente de igreja e um crente da palavra. Eu ser um crente de vez em quando e um crente sempre na presença do Senhor. Compreende a diferença? O que faz? Quando nós nos deparamos com as situações, com as desgraças da vida, com o fogo que tenta nos devorar, eles fugirão de nós. Por quê? Porque eles verão a glória do Senhor estampado nas nossas vidas. E quando a gente já ouviu tanto disso, dizendo que Daniel não foi livrado da cova dos leões, ele foi livrado dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram livrados da fornalha de fogo ardente, eles foram livrados na fornalha de fogo ardente. Por quê, queridos? Porque o Senhor se estabelece para os guardar. E nesses dias o Senhor está levantando uma igreja que compreenda a necessidade de ser cheio da glória do Senhor, de andar ouvindo com os ouvidos atentos ao que o Senhor está falando nesses dias. Por isso eu abri o culto dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja nesses dias. Diga: eu sou um desses. Diga: eu estou ouvindo o que o Senhor está falando nesses dias. Tantos esses homens, como muitos na Bíblia, se nós formos procurar, vamos ver Jeremias, nós vamos ver Daniel, nós vamos ver falar sobre Elias, nós vamos ouvir falar sobre Eliseu, nós vamos ouvir falar sobre Abacuque, vamos ouvir falar sobre Débora, vamos ouvir falar sobre Ana, nós vamos ouvir falar sobre tantas pessoas. Mas nesses dias nós precisamos ouvir falar sobre Yuri, sobre Vilmar, sobre Vitor, nós temos que ouvir falar sobre Serginho, nós temos que ouvir sobre o Natal, o Ano Novo, Páscoa e tudo mais. Nós temos que ouvir falar sobre as pessoas dos dias de hoje, amém, queridos? Cada uma dessas pessoas
Eles se tornaram semelhante ao que eles contemplavam continuamente. Ao que eles contemplavam continuamente. Por isso eu preciso me perguntar, com quem eu tenho sido parecido nesses dias? Quem eu tenho sido parecido nesses dias tem a ver ao que ou quem eu tenho contemplado. Porque eu sou resultado daquilo que eu contemplo, eu sou resultado daquilo que eu busco. E o Senhor quer que nós busquemos aquilo que Ele tem disponibilizado nesses dias. Muitos de nós, queridos, antes de sabermos sobre a verdadeira fé, porque a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Agora eu quero voltar um pouquinho para o texto aqui. Antes de nós sabermos disso, nós nos apegávamos aos ídolos. Quantos aqui nasceram em berço evangélico? Levante a mão. Menos eu. Quantos? Percebo que todos nós aqui nos apegavam a outro tipo de fé. Fé que era feita por mãos humanas, que era constituída de pedra. Ei, a gente fala dos índios, né, queridos, faziam carrancas, adoravam as coisas, mas hoje, o mundo cotidiano hoje adora também. E nós éramos assim. Eu não estou os culpando, porque nós saímos desse lugar. Nós, antes de conhecer que Jesus é o autor e consumador da fé, nós adorávamos a coisa feita por pedras, feito por madeiras, feito por ferro, feito por gesso, feito por barro, ou tantas outras coisas que a Bíblia diz aqui que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da sua garganta. E ele diz: torne-se semelhante a eles os que o fazem e todos que neles confiam. Por que eu estou falando isso? Porque, queridos, outrora nós éramos exatamente isso, nós éramos semelhante àquilo que nós confiávamos. Em outras palavras, nós éramos cegos espiritualmente, nós éramos surdos espiritualmente, nós éramos mudos espiritualmente. Como esses ídolos que alguns reputam ter poder, reputam serem deuses, mas como serão deuses se eu preciso os levar de um lado para o outro, ou colocar sobre um carro e os conduzir? Deus é quem me conduz e não conduzo Deus. Compreenderam isso? Deus me conduz, Deus me leva aonde Ele quer, eu vou com Ele dentro de mim, mas é Ele que me conduz. Se eu conduzir quem eu acho que é Deus, então Deus sou eu. Nós éramos assim, nós éramos semelhantes a esses que nós adorávamos. Agora, queridos, voltando para a situação que nós estamos hoje, quantos estão no Senhor hoje? Diga amém. Então, voltando para a situação que nós estamos hoje, de acordo com 2 Coríntios 3:18, o que realmente nós temos contemplado? Veja bem o que diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, diga comigo, espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nenhum de nós serão deuses, ou nos apresentaremos como deuses. Porém, queridos, nós temos a imagem, a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus nos criou. Mas quando nós olhamos para nós nos paralisamos diante das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, das nossas debilidades, e não caminhamos mais. E aí voltamos para o lugar de onde nós já havíamos saído. Ficamos paralisados. O medo vem e nos paralisa. O fracasso vem contra nós e nos paralisa. E o Senhor diz que nós somos transformados de glória em glória. Então, o texto fala, queridos, que nós nos utilizamos de algo
todos os dias, que de repente já fazemos no automático, que é o espelho. Todos nós, inevitavelmente, a não ser que você levante rápido e trabalhe no corpo de bombeiros e tenha que descer porque tem uma coisa para descer, senão você vai para o espelho. Até quem não tem cabelo. Ou quem tem cabelo grisalho. Não, independentemente do teu tipo físico, você vai para o espelho. Não tem como nós escaparmos. Então deixa eu dizer para nós aqui como igreja, quando nos utilizamos do espelho, alguns se deparam com a vaidade. Sabiam disso? Alguns olham para o espelho e aí mandam para as redes sociais. Outros, quando se deparam com o espelho, enxergam uma reprovação. Como se dissesse, eu não queria, eu não me aceito. Meu Deus, de novo eu aqui. Olha a minha cara. Oh Jesus, amanheci tudo amassado. Ou diz, como eu vou sair de casa com essa cara, com esse tipo? Então, se deparam com uma reprovação. Outros enxergam um fracasso. Olha para si e percebe que os negócios não vão bem. Que não consegue acertar a sua vida matrimonial, que não é um bom pai ou uma boa mãe, que os negócios não vão bem, então se sente uma pessoa extremamente fracassada. Então eu vou ter que levar esse fracassado para o dia a dia. Nós olhamos no espelho, às vezes enxergamos isto, né? Outros então enxergam o fracasso e outros enxergam comparações. Puxa, como eu queria ser igual ao pastor, na grande, não é isso, não. Como eu queria ser igual ao meu líder. Ai, o meu casamento, meu Deus, se eu fosse casado com fulano, estava morto se fosse casado com fulano. Mas se eu fosse casado com fulano, pensa o que você ia passar, você não faz ideia, abençoado. Deus arrumou esse elemento, essa elementa, para você aprender e para você crescer. Alguns fazem comparações diversas. Então, essas pessoas são aquelas, queridas, que se tornam igual àquilo que elas se propõem contemplar. Se elas se propõem contemplar a vaidade, vão ser vaidosas. Não tem jeito. É uma crente vaidosa, é uma vaidosa gospel. Saia desse lugar. Olhe para o espelho e comece a enxergar o leão da tribo de Judá dentro de você. Alguns acabam contemplando a reprovação, o fracasso, as comparações. E hoje, queridos, nós temos um espelho tecnológico chamado celular. Esse espelho tecnológico, aliado às redes sociais, ele tem aprisionado, ele tem formado vamos dizer assim, uma contemplativa geração de zumbis. Pessoas que andam cabisbaixos. Pessoas que correm o risco de serem atropeladas no trânsito. Aí eu estou passando na faixa. Então, e se o abençoado lá também está no celular, pronto, vítima. B.O. Problema. E aí você vai na fila do banco. Eu falo fila do banco, costumeiramente, hoje a maioria tem cadeira de banco, né? Mas você vai para vários lugares, você entra no elevador, você não consegue cumprimentar uma pessoa porque você vai atrapalhar ela, porque ela está vendo os fuxicos da rede social. É o espelho dela. Está formando, está contemplando, está se tornando igual. Por isso se forma uma geração contemplativa de zumbis. Pessoas que não têm mais relacionamentos com ninguém, porque ela se relaciona com o seu Deus. As redes sociais são os seus deuses, o seu Deus. E aí ficam presos, enjaulados, aí algemados. Por isso, só enxergam fracassos pela frente. Por outro lado, queridos, escute, pode colocar de novo o texto lá, abençoado. O texto sugere
com olhos desvendados, nós olhemos para dentro de nós mesmos, nós passemos a contemplar, nós tenhamos a coragem de permanecer com os nossos olhos fitos naquele que é poderoso para nos transformar à sua imagem. E aí eu não preciso mais me deparar com a minha limitação. Eu quero dizer para vocês, queridos, eu sou limitado, você é limitado. Você pode ter alguma capacidade um pouco maior em algumas áreas do que eu, como eu posso ter outras além de você, mas todos somos limitados. Então, quando nós olhamos para a nossa limitação, olhamos para o espelho e enxergamos a nossa limitação, enxergamos o fracasso, isso é resultado de onde nós estamos passando o tempo, é resultado de onde nós estamos contemplando. Eu comentei com os líderes aqui, na reunião de sexta-feira, nós estávamos em 30 e poucas pessoas, líderes e obreiros, e eu falava para eles assim, queridos, eu vou fazer 65 anos, embora não pareça, eu sei que você entende isso, mas eu me sinto jovem, porque se eu me sentir velho, eu me entreguei, e quero desafiar todos os idosos que se sintam jovens enquanto você respira. Caleb, ele tinha 80 anos, mas ele disse, ei, eu quero aquele monte, aquele eu vou gerenciar, aquele eu vou cuidar, eu vou pegar as minhas armas e nenhum inimigo vai conseguir possuí-lo, porque eu com 80 me sinto com o vigor de quando eu tinha 40 anos de idade. Isso não é força de expressão, porque quando eu levanto pela manhã ou vou dormir, o condor me avisa, ei, não é tudo isso aquilo que você falou. Mas e daí, eu vou dar ouvidos para dor no ombro, no quadril, no cóccix, na junta, eu não sei aonde você tem, mas eu estou falando das minhas. Ou eu vou me apropriar da pomadinha que me ajuda um pouco, e no dia seguinte, eu vou dizer, eu vou caminhar naquele que me fortalece. Não é assim, Kleber? Kleber tudo desconjuntado, a mulher com o joelho estrupiado, mas ele está aqui adorando o Senhor. E entreguei ele já, que ele faz, já fiz o diagnóstico e já dei a receita. O Senhor é a nossa receita. Nós vamos procurar os médicos, a orientação, claro, for o Senhor, Deus sabedoria para isso. Nós vamos ser ajudados por Ele, sim, mas não vamos ficar no lugar da depressão. José foi traído, José foi repreendido, mas ele não ficou no lugar da depressão. Ele não aceitou a doença emocional, porque ele contemplava a glória do Senhor, e aquilo se tornou como força para ele, para sair de uma cisterna, para sair de uma acusação, para sair de um lugar de prisão e se tornar o grande naquela nação. Talvez você não vá ocupar um grande posto nessa nação, mas você vai ser um grande servo na presença do Todo-Poderoso. Você vai ter um cargo de excelência diante do Deus vivo. O Senhor vai dizer, filho, como eu chamei Enoque, venha para cá. Quantos querem ser chamados por Deus nesses dias? Ainda bem que vocês falaram, porque de repente o Senhor vai dizer, ei Abel, você anda tanto na minha presença, deixa a Fátima, venha para cá, nem que ela chore, e você vai com alegria. Porque, queridos, Enoque deixou a sua família. Onde diz na Bíblia que a viúva está até agora amargurada com o Senhor? Em nenhum lugar. Certamente, aquilo que ele viveu deixou de legado e atingiu a viúva e os seus filhos. E quem sabe, o Senhor já deixou, diz, vou deixar um marido para você melhor do que Enoque. Então Enoque andava comigo, mas esse marido vai andar bem com você e vai fazer a tua alegria. Então, se o Senhor chamar o teu marido, deixe que ele vá. Tem pessoas, mulheres, que ficam chateadas, brigam,
Ficam amarguradas, doentes, porque o marido é um marido de bodega, é um marido de bar, é um happy hour das bodegas. Mas daí quando ele resolve ir na igreja, a mulher fica beiçuda. Quando ele resolve ir adorar, quando ele resolve ir nas quartas-feiras, quando ele resolve ir para o monte, quando ele resolve dar confusão em casa, e vice-versa também. Tem mulheres que o marido fica chateado quando ela não sai da casa da sogra, não sai da casa das vizinhas, fica estiacolando aqui, estiacolando lá, fuxicando. Mas daí, quando vem para a casa do Senhor adorar, quando vem interceder, quando está lá lendo a Bíblia, quando está adorando o Senhor, aí ele invoca com ela. É tempo de nós quebrarmos isso. Amém, queridos? Então, queridos, esse lugar na presença de Deus é o lugar onde não tem permanência do fracasso. Onde não, nesse lugar não prevalece a depressão, não prevalece o rancor, não prevalece a vaidade. Isso vai dizer, pastor, mas eu conheço muitas pessoas que têm tudo isso que o senhor está falando. É porque não anda na presença do Todo-Poderoso como deveria. Por quê? Querido, se eu andar na presença do Todo-Poderoso, ainda que aconteça alguma coisa desagradável na minha vida, é para me ensinar. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Quantos são chamados segundo o propósito de Deus? Nós fomos criados para cumprir o propósito de Deus. Então nós temos que ter entendimento. Só para eu finalizar, nós só seremos, escute bem isso, mais que vencedores. Quantos são mais que vencedores? Eu vou dar um recado para você. Nós só vamos fortalecer isso, só seremos mais que vencedores. A Bíblia fala a respeito disso. Nós só saltaremos muralhas. A Bíblia diz que nós saltaremos muralhas. A Bíblia diz que nós nos achamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos filhos e amigos de Deus. Nós só vamos ter essa convicção, essa certeza, se nós buscarmos a Deus a ponto de parecermos com Ele, no seu caráter, na sua conduta, na sua maneira de agir. Essa resplandecência vem sobre nós. Então, quando nós vamos tratar com um irmão, nós vamos tratar com uma pessoa, tratar com a esposa, tratar com o marido, nós vamos mudando de glória em glória. Não estou dizendo que você vai sair daqui e a tua esposa vai dizer, uau, tudo aquilo que o pastor pregou, nossa, mudou meu marido, agora é outro cara. Mas creia que o Senhor pode mudar esse indivíduo, porque Ele diz que de glória em glória, de fé em fé, Ele vai fazendo isso. O último versículo, quero que ele projete lá, que fala a respeito disso, Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu. O Senhor nos conheceu, queridos? Amém. Nossa, que amém forte, gostei disso. Também os predestinou os únicos lugares, está aqui em Hebreus, que fala de predestinação. É nisso. Os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quantos querem ser igual ao primogênito? Nós fomos chamados para isso. E quando nós fazemos isso, o Senhor nos transforma. Então eu quero que você saia daqui com essa convicção. Quem você vai contemplar nesses dias resultará em quem você será amanhã, ou resultará em quem você vai ser a partir de hoje. Quanto mais eu contemplo, quanto mais eu busco. Essa é a palavra que o Senhor trouxe aos meus olhos. Nós somos semelhantes a quem nós contemplamos. Nos tornamos semelhantes a quem nós contemplamos. Fique em pé e nós vamos orar ao Senhor. Quero que você tome a mão de quem você está próximo de você. Vamos cercar os corredores aqui, entrelaçar. Eu quero que todos nós, com as mãos dadas, nós possamos partir do princípio de que a graça e a misericórdia de Deus trouxe cada um de nós nessa noite
para renovar esse nosso desejo de caminhar com Ele, de sermos transformados por Ele. O Senhor trouxe cada um de nós nessa noite para tirar de nós a impressão da religiosidade que diz está tudo bem, da forma como você está andando, só o fato de você fazer a tua obrigação já está bom. Queridos, não se contente com isso. Seja grato por você estar aqui, amém, queridos? Seja grato porque você obedeceu ao Espírito Santo e veio. Mas sinta-se sempre inconformado. O inconformado é aquele que diz: eu quero mais. Tem mais. O Senhor serviu a mesa, mas eu sei que atrás dessa mesa existe em abundância para Ele trazer para mim. E eu quero me fartar nesses dias. Fecha os teus olhos e eu quero que você ore pela pessoa que está na sua direita e na sua esquerda, dizendo: papai, é tempo de transformar a vida do meu irmão. Senhor, é tempo, Pai, de atrair a vida da minha irmã, Senhor. É tempo, Senhor, de nos tornarmos semelhantes a quem nós contemplamos. É tempo dos nossos olhos se voltarem para o Senhor. É tempo dos nossos corações serem atraídos àquele que nos deseja, aquele que é o papai que nos ama de uma forma toda especial. Espírito Santo de Deus, eu clamo, Pai, para que essa noite seja uma noite de vitória, seja uma noite, Pai, de selarmos o compromisso de buscar a Tua face, de ouvir a voz do papai dizendo: filho, filha, venha para perto de mim nessa noite, venha que eu quero trazer algumas impressões ao teu coração, quero dar algumas direções para você e a tua casa. Amado Deus, eu clamo, Pai, que se levante uma igreja, Senhor, completamente entregue nas tuas mãos, entregue na tua vontade, onde, como o Senhor diz, ao fiel o Senhor, Pai, o abençoará abundantemente. Aquele que é fiel, o Senhor derramará das tuas bênçãos sem medida. E a minha oração, meu Deus, é para que o Senhor nos transforme segundo a tua imagem, porque o Senhor nos chamou com esse propósito. O Senhor diz que nos chamou à existência conforme a tua imagem e semelhança. A palavra do Senhor diz assim: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então esse propósito está se cumprindo nas nossas vidas nesses dias, em nome de Jesus. Quero que você dê mais um aplauso bem forte ao nosso Deus, que se importa comigo e com você.